Todo policial sonha com o último plantão. O dia em que o rádio silencia, o colete pesa menos e o tempo parece andar devagar. Mas para mim, esse dia nunca chegou da forma certa. Meu nome é Antônio Medeiros. 32 anos de corporação, 3 décadas de farda, madrugadas frias e tiros que ainda ecoam na memória. Naquela sexta-feira, eu vesti o uniforme pela última vez. A barba grisalha entregava o tempo, e o olhar já não brilhava como antes. Na mesa da cozinha, o rádio de patrulha chiava baixinho. Velho hábito. Mesmo fora de serviço, eu nunca consegui desligar aquele som. Meu filho, Lucas, observava em silêncio. Mistura de orgulho e preocupação. Pai, o senhor não precisa ir hoje, já está aposentado. Eu sei, filho, mas é meu último dia de verdade. Quero encerrar direito. O relógio marcava 6h42 quando eu entrei na viatura pela última vez. Era a mesma de sempre. Pintura gasta, cheiro de gasolina e histórias demais guardadas nos bancos. Meu parceiro de turno era o soldado Nogueira. Novato, cheio de energia. Aquele tipo que ainda acredita que dá para mudar o mundo a cada ocorrência. Vai sentir falta, sargento? Da rua, sempre. Do que ela cobra da gente, espero que não. As primeiras horas do turno passaram lentas. Chamados de rotina, brigas de vizinho, uma tentativa de furto na feira. Nada demais. Eu até pensei que seria um dia tranquilo, mas o rádio nunca deixa a gente descansar por muito tempo. Às 10h17, a voz da central cortou o chiado. Cap todas as viaturas da Zona Sul. Assalto a banco em andamento na rua Marquês de Pombal. Reféns no interior. Nogueira me olhou, esperando ordem. Outras viaturas já estavam sendo deslocadas, mas eu sabia que não ia conseguir ficar parado. Vambora, Nogueira. É meu último plantão. Não quero encerrar ouvindo sirene dos outros. Acelerei pelas ruas estreitas. O motor reclamava, o volante tremia. Enquanto dirigia, um peso crescia no peito. Não era medo, era outra coisa. Um pressentimento que só quem já viveu muito entende. Alguma coisa naquele chamado me dizia que aquele dia não seria apenas o último plantão, mas também o mais difícil de todos. Quando a gente chega perto de uma cena de crime, o tempo muda de ritmo. O barulho da cidade desaparece. Tudo o que resta é o som da própria respiração e o ranger dos pneus no asfalto. A rua Marquês de Pombal estava tomada. 3 viaturas já cercavam o quarteirão e curiosos se amontoavam atrás da faixa amarela. De longe dava para ver a fachada do banco. Vidros quebrados, fumaça saindo da porta principal, um segurança ferido no chão. A central de operações avisava que pelo menos 4 suspeitos estavam lá dentro. 2 reféns confirmados. Mas, como sempre, as informações chegavam desencontradas, cada rádio dizendo uma coisa diferente. Eu e Nogueira assumimos posição ao lado esquerdo do prédio. A tensão era visível. O novato tremia. Tentei manter o tom calmo, mas a verdade é que eu também sentia o corpo pesar. Era o último dia. Eu só queria que passasse logo. Um dos comandantes se aproximou e passou o plano. Eles pediram um carro e um colete para cada um. Estão ameaçando atirar nos reféns se alguém tentar invadir. Negociação? Já tentaram. O líder é imprevisível. Parece conhecer o protocolo. Aquilo me chamou a atenção. Assaltante que conhece tática de abordagem policial normalmente tem passagem, ou pior, tem ligação com alguém de dentro. A conversa foi interrompida por um som seco, um disparo vindo de dentro do banco. Depois gritos. O comandante mandou a equipe recuar e reforçar o perímetro. Mas alguma coisa em mim dizia que, se esperássemos mais, não sobraria ninguém vivo lá dentro. Pedi autorização para entrar. O comandante negou. Disse que o gate estava a caminho. Mas quem já viu refém morrer esperando o protocolo sabe que o tempo não joga do nosso lado. Olhei para Nogueira. Se quiser, fica. Tô contigo, sargento. Respiramos fundo e avançamos pela lateral, usando as viaturas como cobertura. A porta de serviço estava entreaberta, com marcas de arrombamento. Entramos. O cheiro de pólvora era forte. O chão, coberto de cédulas rasgadas e estilhaços de vidro. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Do corredor interno dava para ouvir vozes. Um dos criminosos gritava ordens, nervoso, tentando manter o controle da situação.
Mas havia outra voz, mais firme, que dava as instruções. Essa voz me soava estranhamente familiar. Fiz sinal para Nogueira aguardar. Me aproximei devagar. Por um instante consegui ver o rosto do homem que comandava o assalto. E o sangue gelou. Não era um desconhecido. Era alguém que eu já tinha visto antes. Mas naquele momento, eu ainda não conseguia acreditar de onde. O corredor do banco estava em silêncio, exceto pelo som dos passos nervosos dos bandidos e o choro abafado dos reféns. Eu me escondi atrás de uma pilastra, observando pelo reflexo de um vidro quebrado. Aquele rosto. Agora eu tinha certeza. Era Marcos, o filho do meu antigo parceiro de patrulha, o cabo Almeida. Almeida morreu há 8 anos, numa troca de tiros em Diadema. Eu estava lá. Fui eu quem segurou a mão dele até o fim. Lembro de prometer diante do corpo dele que olharia pelo garoto. Mas a vida na polícia não dá tempo de cumprir promessas. E quando percebi, Marcos já tinha se afastado da família, metido em confusão, desaparecido do mapa. Agora ele estava ali, fuzil nas mãos, comandando um assalto com reféns. A ironia me acertou como um soco. O filho de um policial apontando arma para inocente. Senti o peso da arma no coldre, mas hesitei. Atirar em Marcos era como atirar no passado, no garoto que eu vi crescer. Nogueira sussurrou atrás de mim. Sargento, é ele, né? É. O que a gente faz? A gente faz o que precisa ser feito, mas do jeito certo. Avançamos devagar, buscando cobertura atrás dos caixas. Marcos gritava ordens impaciente. Eu quero o carro agora, ou vai morrer mais um. Os reféns tremiam. Um segurança tentava conter o sangramento de um tiro na perna. O gate ainda não tinha chegado. Não havia tempo para esperar. Quando Marcos virou de costas, fiz sinal para Nogueira. Nos posicionamos. 2 segundos de silêncio. Depois uma voz firme saiu da minha garganta, automática, como nos velhos tempos. Polícia militar. Larga a arma e se afasta dos reféns. O salão inteiro congelou. Marcos se virou devagar. O olhar dele cruzou com o meu. No primeiro instante, foi confusão. Depois, reconhecimento. Medeiros, o som do meu nome saiu entre a raiva e a surpresa. Larga essa arma, garoto, acabou. Não se mete, velho, isso aqui não é com você. É sim. Você não sabe o que está fazendo. Eu sei muito bem o que estou fazendo, gritou e apontou o fuzil para o refém mais próximo. Nogueira mirou, mas eu levantei a mão para impedir. Espera. Deixa comigo. Avancei um passo, devagar, o cano da pistola apontado para o chão. O olhar de Marcos tremia. Por trás da raiva havia medo, e por trás do medo algo pior, desespero. Teu pai morreu acreditando que você ia ser diferente, Marcos. Cala a boca. Ele confiava que você ia honrar o nome dele. Eu tô fazendo isso, gritou com os olhos marejados. A vida dele foi à toa, morrer por um sistema podre. Eu só tô pegando de volta o que tiraram da gente. As palavras dele cortaram fundo. Eu vi ali o reflexo de tantos outros que a rua engoliu. Filhos, sobrinhos, garotos que nasceram no lado errado da cidade. A tensão se partiu quando um dos bandidos nervoso puxou o gatilho. O tiro ricocheteou na parede. Os reféns gritaram e o inferno começou. O primeiro tiro foi o sinal. Em segundos o salão virou caos. Gritos, vidros estourando, correria. Nogueira respondeu o fogo, cobrindo os reféns, enquanto eu tentei avançar até Marcos. Ele disparava a esmo, tentando abrir caminho para a fuga. Os outros comparsas recuaram para a porta lateral. 2 conseguiram escapar. Marcos ficou. E agora, a arma dele estava apontada direto para mim. Joga fora, Medeiros. Ninguém precisa morrer hoje. Você é quem decide isso, Marcos. Por um instante, o tempo parou. O olhar dele tremia, a respiração pesada. Dava para ver que ele lutava contra algo dentro dele. O instinto, o medo, talvez um resto de consciência. Então ouvi um barulho atrás. Um dos reféns tentou correr. Marcos virou rápido, apontando a arma. Eu atirei. O som do disparo ecoou no vazio. Ele caiu atingido no ombro. A arma escorregou pelo chão, corri até ele. O sangue se espalhava devagar e ele tentava levantar. Fica parado, gritei. Ele me olhou com raiva, mas também com dor. Você sempre escolheu o lado errado, velho.
Antes que eu pudesse responder, ouvi outro som. Um estalo metálico vindo da porta dos fundos. Nogueira apareceu com o rádio na mão. Sargento, o gate chegou. Tão entrando! Assenti, mantendo Marcos sob controle. Mas aí ele disse algo que fez o chão sumir debaixo dos meus pés. Não fui eu quem planejou isso. Como é que é? Eu só entrei por causa dele. De quem você está falando, Marcos? Ele olhou para mim com um sorriso fraco. De quem já sabe o efeito da bomba que vai soltar. Do Lucas, seu filho. Por um instante o barulho da rua desapareceu. O coração bateu seco como um soco no peito. O que você disse? Ele que armou tudo. O carro, o contato com o gerente, a fuga. Eu só vim porque ele pediu. Não podia ser verdade, mas o olhar dele dizia que era. Marcos tossiu, cuspindo sangue. Ele queria dinheiro para pagar uma dívida. Disse que era rápido, que ninguém ia se machucar. Eu devia ter sabido... Onde ele tá? Te perguntei. Fugindo? A voz dele apagou. Os policiais do gate invadiram o prédio, dominando tudo em segundos. Eu fiquei ali, ajoelhado ao lado de Marcos, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. O filho do meu parceiro, ferido. O meu próprio filho, cúmplice. O último plantão tinha acabado de se transformar no pior da minha vida. Depois do tiroteio, o tempo voltou a andar. Mas para mim parecia que tudo tinha parado ali. O som das sirenes, os flashes das câmeras, os rádios gritando códigos, nada fazia sentido. Marcos foi levado com vida, sob escolta. No caminho, olhou para mim mais uma vez. Não havia ódio nem medo, apenas um olhar vazio, o mesmo que eu já via em tantos jovens antes dele. Enquanto o banco era isolado, um tenente da corregedoria se aproximou. Sargento Medeiros, a perícia vai precisar do seu depoimento. Assenti, mas a mente já estava longe dali. Na delegacia, horas depois, o telefone tocou. Era a central informando que um dos suspeitos havia sido preso tentando fugir. O nome... Lucas Medeiros. Fiquei sem reação. As palavras do Marcos se confirmavam como um golpe de martelo. Meu filho, preso por planejar o assalto que eu tentei impedir. O relatório da ocorrência foi o mais curto que já escrevi na vida. Assalto a banco, 2 feridos, nenhum civil morto, um suspeito detido, um em fuga. Mas entre aquelas linhas frias havia uma tragédia inteira. Fui até a cela onde ele estava. Lucas me olhou com os olhos marejados, tentando dizer algo. Eu não deixei. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois falei o que precisava. Você me pediu para não ir hoje. Devia ter te ouvido. Ele abaixou a cabeça. Eu não queria que fosse assim, pai. Ninguém nunca quer, filho. Mas a rua sempre cobra. Não lembro exatamente o que senti depois. Raiva, culpa, tristeza. Talvez tudo junto. Na manhã seguinte entreguei a arma, o distintivo e a farda. Assinei os papéis da aposentadoria. O último plantão tinha acabado, mas o peso dele ficou. Hoje, quando passo pela frente de uma viatura, ainda escuto o rádio chamando. Ainda ouço as vozes dos que se foram. E às vezes penso que a rua nunca deixa a gente partir de verdade. O último plantão não foi o fim da carreira. Foi o começo do silêncio.